Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Feliz Dia dos Namorados, hoje dia 12 de junho de 2023. Temos uma ótima, excelente notícia. Bom, além da gente continuar a nossa série, né, no livro aqui, no tratado Mudando as Imagens do Homem, hoje começa a campanha do meu 7º quadrinho, chamado Lambo, que é a história de um cachorrinho que ajuda, né, o seu dono a formar uma família. É o meu primeiro infantil, né? Muita gente sempre me pedia para lançar um infantil, então esse é um material para os pais lerem com os filhos, com tranquilidade, né? A gente trata de assuntos importantes para as crianças, como o luto, né? Como a questão da família, também o cuidado com os animais, o amor, né? No caso dos cachorros, né? Essa relação que, né, o ser humano tem com os cachorros milenar aí de simbiose, de parceria, enfim, então é uma história incrível, né? Quero convidar vocês, eu vou seguir agora, né, para vocês verem o videozinho promocional e a gente volta, né, com o vídeo aqui. Então assista aí. Quem tem um amiguinho desse sabe a diferença que eles fazem nas nossas vidas. E esse é o tema da minha próxima história em quadrinhos, chamada Lambo. A história de um cachorrinho que ajuda o seu dono a formar uma família. Uma história encantadora para crianças e para papais também. Então não perca tempo, entre no catarse.me/LamboHQ e garanta o seu. Além disso, vão ter combos incríveis com os meus outros 6 quadrinhos. Vai ter pôster, adesivo e o mais legal é você e o seu pet vão poder virar personagens da história. É isso aí, mas são vagas limitadas. Então corra, não perca tempo, entre no www.catarse.me/LamboHQ e se apaixone com essa história. Gostaram? Ficou muito legal, né? Então eu já quero convidar você a entrar no Catarse, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link, né, na descrição aqui, catarse.me/LamboHQ, tá bom? Então entra lá, você já pode garantir a tua recompensa, lembrando que tem várias que são limitadas, tá? Como virar personagem da história, tem um pacote que você pode virar personagem junto com o seu pet, tá bom? Mas só tem 5 dessas, mas tem camiseta, tem convite para festa de lançamento lá na Le Burger, um monte de coisa, pessoal. Camiseta, eu já falei, né? Você pode ter o badge digital também, enfim, o combo das, né, todas as minhas outras HQs você também vai poder receber, tá? E o bacana é que você pode dividir em até 6 vezes no cartão. Então não perca, já apresentaço, já antecipa aí Dia das Crianças, Natal, tá bom? Né? Dá para sua pessoa amada, para o seu esposo, para o seu filho, sua filha, né, seu marido. Então é um presentaço, né, que principalmente virar um personagem, né, porque vai ficar na história para sempre. Então né, por exemplo, nas últimas que eu fiz, no Ômega, no Caos, no Knock Me Out, muita gente deu de presente, né, para quem realmente gosta, né. Então é um presentaço. A pessoa, além de você dar o livro, de repente a pessoa tá lendo e se vê e fala, poxa, aqui eu virei personagem, né. Então é uma coisa realmente que fica para sempre. Então não perca, né, de novo, o link tá aqui embaixo, tá bom? Junto também eu vou deixar o link das redes sociais, do meu Instagram, do Aurora HQ, da página, né, no Facebook, do meu e-mail, caso você queira pedir as HQs diretamente comigo, né, eu mando autografado, mas vai estar disponível lá na campanha e de qualquer forma eu incentivo vocês a colaborarem lá e participarem e também compartilharem com todo mundo, tá, pessoal? Nessa época de redes sociais aí de Shadowban, eu conto com a ajuda de vocês para, né, divulgar, para falar para as pessoas nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, tá bom? Me ajudem a divulgar a campanha, por favor. O que mais? A gente tem então aqui embaixo o link do Rumble, do Odyssey. Provavelmente essa semana eu devo fazer um vídeo novo, né, sobre o apanhado das últimas semanas. E também a gente tem o link do Subscribe Star, se você quiser se tornar um apoiador do canal, tá bom? Muito obrigado a todos os apoiadores. Bom, pessoal, vamos retomar. Hoje acho que é a nossa sexta, né? Nossa quinta ou nossa sexta parte aqui. Eu acho que é a sexta, mas pode ser que seja a quinta.
Mas de qualquer forma, né, no título tá direitinho aí. Vamos retomar aqui, né, pessoal? Aqui, então ele estava falando assim, olha, conclusão, prospectos para o futuro, né? Conclusão assim desse capítulo, né? Então diz assim: a abundância material, né, associada com a era industrial não foi adquirida sem um custo tremendo. Então, acompanhando o industrialismo ou a industrialização, houve a erosão do homem ocidental e do seu sentido, né, dentro da ordem cosmológica. Então, né, eu diversas vezes já falei aqui para vocês que, principalmente o iluminismo introduziu uma série de pensamentos para reduzir o homem, né, destituir ele da imagem que sempre foi, que o homem sempre teve, principalmente no Ocidente, essa imagem religiosa, né, que a tradição judaico-cristã traz, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o iluminismo foi essa cisma, né? Foi esse momento de interrupção quando foi introduzido materialismo, né? Racionalismo, reducionismo, ateísmo, todos esses ismos aí, né? E logo depois, o que isso causou, né? Basicamente, nem um século depois, comunismo, né? Então, diz assim, né? Pegaram um trecho aqui do Luckmann, né, um autor dizendo assim: o homem contemporâneo não mais se vê naturalmente, entre aspas, ele coloca, né, como sendo útil e um membro útil e necessário da sociedade como um todo, né, e essa sociedade que vai em direção a um plano de existência significativo dentro da totalidade da ordem cósmica ou divina. Então isso é muito sério, né, pessoal? Porque você destitui tanto o indivíduo de propósito, né, quanto a sociedade como um todo, né? Fica todo mundo vivendo a esmo, né? Vivendo, na verdade, no materialismo, no hedonismo, que vai acabar, né, no niilismo. Então você vê uma sociedade que se desintegra, né, que não tem valores, que é complicadíssimo, né? Então eles continuam assim: uma existência significativa é de grande parte derivada da existência e da congruência entre o ser humano e o relacionamento dele com ele mesmo, né, com a sociedade e com o universo. Apesar de, vamos dizer, lucrativo, o período industrial ele tem sido muito custoso, né, por ter nos alienado em vários graus dessas fontes de significado. O mistério do cosmos tem aparentemente sido trocado por uma racionalidade fria da ciência. O senso de comunidade tem sido deslocado, né, ou retirado, né, ou através de uma existência urbana incompreensível. As pressões sociais têm criado uma mentalidade direcionada para o outro, né? Olha que interessante isso, né? Eu já falei em vários vídeos isso, essa coisa do nunca é voltar a si mesma, né? Como a Bíblia diz, Jesus falava tudo, né? Então, antes de falar da trave no olho do teu irmão, fala, né, do cisco no olho do seu irmão, vê a trave que está no seu olho. Quer dizer, olhe para si mesmo primeiro, antes de projetar na sociedade e no outro, né? Isso que a esquerda usa para fracionar a sociedade, né? Dividir para conquistar. Então sempre o outro que é o teu problema, né? O outro é todos os ismos, né? É o problema, né? A mulher, o problema é o homem, né? O jovem, o problema são os mais velhos, enfim, criar essa celeuma, né? Mulher contra homem, não binário contra homem, contra mulher, contra tudo, enfim. Então criou essa mentalidade direcionada ao outro, né? E fazendo com que muitos sejam alienados de si mesmos. Então, por quê? Você passa a não ver os teus defeitos, né? Você passa a não progredir, né? Você não trabalha mais em si mesmo. Você fica só projetando no outro, né? Continua assim. Então isso sugere que a próxima fase da nossa evolução social
seria a reintegração do homem com a sua fonte de significado, encontrar as raízes profundas de significância dentro dos artefatos efêmeros da nossa sociedade. Qual que é o problema? O problema, pessoal, é que é um processo alquímico que eles fazem, né? Da mesma forma que, né, na alquimia você tem o solve, que é o dissolver para depois coagular. Então, primeiro é o que? Eles promovem essa dissolução dos valores tradicionais ocidentais, judaico-cristãos, que sempre deram ao longo da história da civilização ocidental, né, sentido e propósito para a sociedade. Primeiro, então, eles destituem isso, eles quebram essa imagem, né, eles fazem com que o homem se veja, né, sozinho, né, incapaz nem de uma autorreflexão, né, se vê completamente solto, né, na vida, no cosmos, não tem uma narrativa, para depois eles reintroduzirem. Você vê que ele fala, a gente precisa reintroduzir os valores, mas que valores são esses? Vão ser os valores que eles querem impor, né, essas novas imagens. Por isso que aqui o documento chama Mudando as Imagens do Homem. Então é mudar, basicamente, vamos acabar com a ideia original do homem sendo, né, a imagem de Deus, e isso dá sentido a ele. A gente destitui porque para um homem escravo do Estado, um homem submisso ao nosso controle, basicamente é isso, né? Não importa se ele ficar preso em hedonismo, se ele ficar, né, drogado, viciado, né, pervertido. Não, o importante é que ele seja uma ferramenta do Estado, simplesmente, né? E nós, os tecnocratas, a elite, a gente tem a consciência, a gente mantém para nós que existe, né, metafísica, que existe, né, o mundo sobrenatural. Isso a gente guarda pra gente, a gente deixa o povo ignorante, né? Então é complicado, né? O que eles têm procurado fazer, né, ao longo dos séculos, na verdade, né, pessoal? Então aqui chegamos no capítulo 4, diz assim: a influência da ciência na imagem do homem, tá? Então, como que a ciência virou uma nova religião, né? Na verdade, o que a ciência era simplesmente uma ferramenta de aferir, né, processos naturais, o que Deus fez, né, virou em si um ídolo, né? Então, aqui eles dizem assim, paradigmas em transmutação, né? Ele fala assim, o compromisso da ciência com o conhecimento verificável, ele é naturalmente prometeico. Olha porque é importante a gente ter repertório. Por que eu li para vocês antes, né, o livro Projeto Prometeus? Por que eu, né, trago essa questão mitológica né, de quem é Prometeus na cultura grega, que, vamos dizer, ela se assemelha com a ideia de Lúcifer, né, na tradição judaico-cristã. Esse pensamento do ser que, né, através da sua ciência, da sua tecnologia, vai ascender aos céus e rouba o fogo dos deuses, né, para dar à humanidade, para a humanidade fazer a mesma coisa, virar, né, ter a ciência dos deuses. Então, basicamente, né, o que Lúcifer, né, quando a gente lê na Bíblia, Isaías 14, quer ser como Deus, né? E esse é o mesmo pecado que ele vende para Adão e Eva, né? Olha, seus olhos vão abrir se você comer do conhecimento do bem e do mal. Seus olhos vão abrir, vocês vão ser como deuses, vocês não vão mais morrer, né? Então, ele fala aqui, exatamente aqui, esse pensamento, vamos dizer, promovido pela ciência moderna. Não é que, pessoal, a ciência é obviamente boa, mas quando ela sai do papel dela, né? Ela passa a lidar com moral, por exemplo, né? De novo, ciência ela é simplesmente uma forma de verificação, de processo científico, né? De testar e comprovar a natureza. Ela não aborda questões morais, religiosas, mas
passou-se a implementar isso, né, na cultura em geral, né? Então como eles falam que é naturalmente prometeico, tá? Então olha, então aqui eles vão explicar um pouquinho, né? Ele fala assim, então esse corajoso explorador mítico Prometeus roubou o fogo dos deuses e portanto deu ao homem o controle sobre o seu próprio destino, né? Não é, pessoal. Olha o que a gente está vendo do transhumanismo. E agora o homem falando assim, não, né, falando para os jovens, não, você tem inclusive o controle sobre a sua biologia. Você não pode não ser homem, não pode não ser mulher, você vai transcender a sua própria natureza. Mentira, né, pessoal? E daí fala assim, o irmão do Prometeus, que é o Epimeteus, gostava de brincar com seus com as descobertas do seu irmão, nem sempre considerando as suas consequências. Esse que é o problema, né? Brinca com fogo, você acaba queimado, né? Então, ou você brinca com o mal vai te destruir. Um abismo chama outro abismo, né, pessoal? Então, importante de novo, aqui um texto acadêmico, né, lá de Stanford, tá falando o quê? Tá falando de mitologia, pessoal. Tá falando do que é a realidade, né? A realidade final não é material, pessoal, né? A realidade final ela transcende as nossas limitações espaço-temporais, dimensionais aqui, né? É aquilo que é eterno. E eles sabem disso, né? Só que, de novo, eles retiram isso, né, da sociedade. Eles falam, não se preocupa com isso, não pensa sobre isso, pensa só, fica perdido em futilidade, em banalidade, né? Você fica preocupando pensa no futebol, pensa no BBB, ou pensa até mesmo em questões políticas, assim, mas nunca pense em nada que vá além, né, do rasteiro. Por isso que eles querem, né, cada vez mais tentam banir qualquer pensamento verdadeiramente religioso, né? Eles introduzem falsas religiões, né? Como tem vídeos aí que não é novo, né? Mas por exemplo, o MST doutrinando crianças, né? O comunismo é uma religião sem Deus, mas tem toda uma prática, uma liturgia, né? Então você vê ali reuniões do MST onde é como se fosse um culto religioso. E não deixa de ser, só que é uma religião sem Deus, é um falso Deus, é um ídolo, né? Então, fala assim, olha, a ciência não mais contém verdades absolutas. Nós começamos a duvidar de tal forma de proposições fundamentais como o princípio das conservações de energia, o princípio da casualidade e muitas outras formas de comprometimento pelas quais nós tínhamos, né, vamos dizer, um princípio firme e inabalável no passado. Então, pessoal, nessa busca de produzir na sociedade uma completa, um relativismo moral completo, isso afeta, chega em tudo, pessoal, em todas as áreas. Inclusive a ciência, porque, né, como ele fala, isso ele está falando em referência do princípio lá de Heisenberg, né, questão da teoria, né, da física quântica, do princípio da incerteza. Então, inclusive a própria ciência ficou vítima desse pensamento, né, relativista. Então não é só na cultura, né? E isso faz o que? Então não existe Deus, não existe certo e errado, não existe natureza humana, nada, não existe nada mais real e permanente, tá? Claro que existe, mas nesse jogo deles promoverem, né, essa forma de ver o mundo, né, na sociedade, isso acabou
refletindo na ciência em si. Então, continua falando assim, olha, no Ocidente, a única alternativa, né, tem parecido ser uma irracionalidade ilógica. Olha só, eles reforçam, né, para dizer como a loucura que a gente está vivendo hoje em dia. Então, uma irracionalidade ilógica. A nossa linguagem sendo, né, mal equipada para discutir muito do que os grandes cientistas reconhecem como a fonte das descobertas. Aí eles colocam intuição. Intuição para cientista? Ué, mas cientista não tem que verificar, né, no processo, no método científico, verificar e testar várias vezes para ter o mesmo resultado, com o mesmo, né? Intuição, é como eu já falei para vocês tantas vezes, né, pessoal? Desde a Idade Clássica, passando, né, da Idade Média, até agora recentemente, vários dos grandes, sim, famosos, desde Sócrates, né, até Newton, até Pascal, até mais recentemente o Wernher von Braun, todos falando que receberam, até o Einstein, receberam informações, conhecimentos, né, de inteligências, daimons, né? Intuição? Peraí. A gente está falando de, né? Hoje estamos falando de ciência ou estamos falando de intuição? Então, olha de novo, pessoal. E mais para frente, né, quando a gente acabar isso aqui, eu vou pegar um outro livro chamado Egrégora, que vai tratar dessa questão, né, de como... Pessoal, de novo, né, uma das coisas que eu quero colocar aqui para vocês é que a tentativa deles de descreditarem tudo aquilo que não seja princípio científico é uma mentira, porque a ciência deriva, né, do religioso, do espiritual. É uma coisa só, pessoal, né? Só que eles querem nos manter na ignorância. Bom, vamos continuar aqui. Então ele fala assim, olha, profundamente ligado com a especialização é a limitação imposta pelo método reducionista. Esse approach, né, fugiu a palavra agora. Vamos dizer, esse uso na ciência que procede dos sistemas de investigação através de, né, quebrar uma coisa em várias partes, né? Então, basicamente, essa ideia de transformar o ser humano, por exemplo, numa máquina, né? Ou, né? Então pega e reduz o ser humano a um... não, o cérebro simplesmente é um bando de células, é um bando de sinapses, como se não houvesse nada além da matéria em si, né? A matéria em si não faz nada, pessoal. É o espírito que habita em nós, que manifesta, né, que move, que anima, que dá ânimo à matéria. E o pensamento, a capacidade de pensamento abstrato, artístico, criativo, isso não é a troca celular. Isso é simplesmente, sim, um mecanismo perfeito que Deus fez, né? Mas a essência não está na matéria, né? Então eles continuam falando assim, olha, em face a esse sistema, o cientista ele respondia automaticamente através de, vamos dizer, desmontar, né? Desmontar as peças. Esse é o pensamento reducionista, né? Então, animais eram anatomizados, né, divididos nos seus órgãos, e os órgãos eram, por sua vez, vamos dizer, colocados em microscópios para dividir os órgãos até suas células. As células eram estudadas como uma coleção de moléculas, e as moléculas eram esmagadas nos seus componentes atômicos. Esse método de análise virou um dogma. E, de fato, os reducionistas tendem a assegurar que toda a ciência
para avançar, ela tem que seguir esse método. Olha isso, pessoal. De o quê? Solve, de dissolver, para depois coagular, né, no que eles chamam, nos transhumanismos chamam do novo homem, do pós-humano, né? Então ele fala assim, olha, eles falam assim, então conhecer as propriedades de cada parte, ou assim, conheça as propriedades em cada parte e somente assim você conseguirá colocar as partes novamente juntas e então você irá conseguir conhecer o todo. Então eles falam, esse método, né, ele acaba reduzindo até o absurdo, né? Ele tende a gerar sistemas como, né, ele tende a gerar declarações como a vida não é nada mais do que física e química. Isso é terrível, pessoal, porque a mensagem disso na cultura, por exemplo, quando você desumaniza isso para governos, né? Como o Marx falava que o comunismo era uma ciência social, né? Então acoplava o nome ciência e o nazismo também. Bom, o nazismo era nacional socialismo, né? Então era um socialismo nacional. É a mesma coisa, pessoal. Então quando você reduz a imagem do homem a algo, a uma peça, a uma molécula, né? É muito fácil você matar. Você quebra qualquer empatia que você possa ter com um outro ser humano, porque você reduz ele a um bando de nada, né? De célula. Então, e aí, olha, a vida passa a ser nada mais do que física e química. Então é fácil você matar a física e química, né? Antigamente, né, eles em propaganda, no sentido de propaganda para quando, né, entrar em guerra com outro povo, geralmente eles criavam um imaginário, né, no país que ia atacar o outro, de que o outro animalizava, né? Então ou virava inseto, ou virava algum animal, né, algum vetor, né, algum animal que poderia passar doenças. Isso era uma coisa comum que era feita, né, até a Segunda Guerra Mundial. Agora é pior, pessoal, porque é isso, é essa redução do homem a molécula, a átomo, e tudo vamos dizer, moldável, tudo, né? Esse é o pensamento agora do transgênero, né? Nada é estável, a própria natureza do homem é estável. Não, você não precisa, você nasceu homem, todos os teus cromossomos são, né, masculinos, né, no sentido de, óbvio, temos masculinos e femininos, mas você é homem, não, a natureza não é permanente, né? Obviamente que isso é uma balela, né, pessoal, mas qual que é o impacto que causa na cultura, na sociedade, né? Principalmente nas novas gerações que estão sendo formadas. Lembre que criança, ela não vem com um pensamento a priori, né, instalado. Tem instintos básicos, mas assim, aí é realmente o papel da cultura, né? Diferente da posição behaviorista que fala que o homem não tem nada, não tem nenhuma informação, né, que vem através, né, de uma memória genética. Não, isso é falso. Obviamente existem coisas que já, né, são hereditárias, mas claro que tem um papel formativo, né, comportamental, através de educação, de família, de sociedade e tal, mas cada vez mais o que eles querem fazer? Destitui o papel, retira a criança dos pais, não são os pais que educam, vai ser o Estado que vai educar, e o Estado exatamente vai educar essa criança para ser o quê? Para ser um servo, para ser um vassalo desse neofeudalismo, né? Não é para ser um indivíduo livre, né, que tem a sua identidade refletida na imagem de Deus e, portanto, é livre, né? Não. Você tem que obedecer ao Estado, né? Você não é livre, você é né? Você
eles vendem uma falsa liberdade. Você é livre o quê? Para consumir a nossa droga, para comer a nossa comida sintética, né? E esse que é o problema, que cada vez mais, né, essa nova geração está comprando esse pacote de mentiras, né, que eles há muito tempo estão querendo mudar, né, a imagem do homem. Então continua assim, fala assim, o átomo que era, né, sólido e duro, ele foi transformado basicamente em espaço vazio. Elétrons, eles na verdade acabaram virando pontos em uma singularidade matemática, né, nesse espaço assustador, ou esse espaço assombroso. Tá? Então, fala assim, olha, o universo ele começou a aparecer cada vez mais como uma grande máquina. Né? E aqui eu estou falando, estou citando vários autores, né, que eles estão citando o impacto que essas novas esses novos paradigmas científicos começaram a introduzir na sociedade, né? Então, de que olha como isso é nihilista, né, pessoal? Isso, como esse pensamento levado ao seu cabo, ao seu final, ele é completamente, né, ateísta e nihilista, porque, né, então o mundo não é nada mais do que simplesmente, né, uma incerteza, um princípio de incerteza aplicado a tudo, né? Fala assim, então no mundo da física nós vemos, né, uma performance num gráfico similar à vida. A sombra, né, do meu cotovelo, ele se apoia numa mesa fantasma, aonde, né, uma tinta fantasma flui num papel fantasma, ou um papel sombra. Ele usa a palavra sombra aqui também, tá? Então ele fala assim, a realização né, da física preocupado com o mundo das sombras é realmente o avanço mais significativo recente, no sentido de que fala assim, olha, então a mesa, ela não existe, a mesa é simplesmente um apanhado de átomos, né, que em si só, na sua estrutura, é basicamente espaço, que são mantidos através de uma relação eletromagnética de atração e repulsa, e então tudo na verdade não passa de sombra. Por um lado, pessoal, isso é gnose pura, tá? Numa linguagem moderna científica. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tudo foi criado pelo Logos, né? Quem é o Verbo? Jesus é o Verbo. E depois, né, a gente lê no Novo Testamento falando que tudo foi criado por Ele, tudo é mantido por Ele. Então, é verdade, pessoal, se existe uma ordem no universo, é porque Deus mantém o universo. Desde o macro, desde os planetas nas suas órbitas até os elétrons nas órbitas atômicas, né, circulando os seus núcleos, né, os seus prótons e nêutrons. Então, o que não mantém, faz com que, sei lá, imagina se os planetas saíssem das suas órbitas, cada um para um lado, com que cada átomo, né, os elétrons saíssem, voassem para cada lugar. E o que mantém isso, segundo a Bíblia, é o Logos divino, é Jesus, né? É o haja, é o próprio, né? Agora, o que os ocultistas fazem? Eles pegam isso e invertem essa verdade, né? Dizendo para o homem, olha, não existe nada. E se você tira Deus dessa equação, você fala assim, então qual que é o propósito da vida, do universo, se nada existe, nada, né? As pessoas, né, para grande parte da população, falam assim, não, eu não quero nem pensar sobre isso, né? Eu só vou viver
pro aqui agora, pro prazer, né? Basicamente. Se a vida não tem sentido, né? Se nada tem sentido, se não existe um propósito maior, se não existe um telos, né? Se não existe uma direção, para que, né? Eu vou tomar todas aqui, né? Essa é a lógica. E isso faz com que eles querem a população dessa forma, porque é muito mais fácil de controlar, porque eles controlam aquilo que eles vão te vender como a tua droga. Seja lá bebida, seja lá a pornografia, seja lá... Para eles não importa. Mesmo que vai te destruir, né? Eles controlam as drogas, eles controlam... né? O que eles querem é deixar a população ignorante, né? De novo. Porque você é muito mais... digo, né? A população é controlável dessa forma. Eles têm, né, uma forma de controlar. Agora, se você se vê independente disso, você fala, não, eu sou a imagem e semelhança de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, eu não preciso dessas coisas. Eles não têm uma forma de te controlar, eles não têm como te oferecem, né, as coisinhas que ele tem para te... Você fala, não quero. São formas de controle, né? Você fala, não preciso disso. Então, eles continuam falando assim, olha, de fato, né, conforme o Lechan, um autor aqui, argumentou em 1969, né, o homem cósmico da física moderna tem uma grande semelhança, uma forte semelhança com a imagem do homem no universo das filosofias orientais. Então, de novo, pessoal, o que eles começaram a estabelecer na cultura ocidental judaico-cristã? De novo, lembra? Vamos dissolver essa imagem do homem, né? Para a gente reintroduzir uma imagem do Oriente, que é essa imagem do homem sujeito ao universo, a forças, não é de um Deus único, monoteísmo. No final a gente chega ao ponto do que? Monoteísmo e politeísmo. Não. O homem ele está, né, preso a essas forças universais. Tá? Não é à toa, né, pessoal, que a partir dos anos 60, junto com... Nada é à toa, pessoal. Não foi à toa que junto com a revolução cultural dos anos 60, com a introdução de droga fabricada em Stanford, por exemplo, o LSD, né? E isso gerou uma música que dos Estados Unidos mudou a cultura do mundo, né? Chegou, né, aqui na América do Sul, chegou na Europa, né? Todo o movimento hippie, contra a cultura, mas veio uma importação de pensamento orientalista. Antes não tinha isso. Você tinha pequenos grupos, como a teosofia, como o Golden Dawn, né? Essa questão de budismo, meditação transcendental, tal, mas junto vem com quem? Com os Beatles vem Maharishi. Aí populariza para os jovens. Não, então a gente agora tem que ter a nossa nova identidade, vai ser o pensamento hinduísta, budista, né? Que é o quê? Que é esse homem que não tem nem Deus, são vários deuses, né? O homem preso na roda do karma, na roda kármica, né? O homem sofrendo a ação desses, né? São não sei quantos milhões de deuses do hinduísmo, por exemplo, né? Então, de novo, você fragmenta a identidade. Então, se através da ciência já estava fragmentação da realidade, não existe mais nada constante, tudo é incerteza. Se, através da contracultura do Foucault, né, do relativismo moral, não existe certo e errado, né, é tudo interpretação. Você também chega na questão religiosa. Não, então não tem um Deus, né, com um princípio, uma ética, uma moral, né? Não. Aí você tem vários deuses, depende da ética do Deus que você adora, né? Tem o Deus né,
tem um Deus né, hermafrodita. Então, se tem um Deus hermafrodita, então o que tem errado de ser, né, de ser o homem no corpo de mulher, mulher no corpo de homem, né? Não, porque afinal de contas você tem um princípio maior que é um Deus, não tem problema. Continua aqui, né? Diz assim, a tentativa de criar, olha aí, inteligência artificial, conforme, né, o Minsky escreveu em 1968, descreve que, entre aspas, a ciência de fazer máquinas que fazem coisas que irão requerer a inteligência do homem para fazê-las, né? Então isso tem resultado em computadores sendo ensinados a jogar xadrez, a simular provas de teoremas matemáticos e a, entre aspas, entender o inglês simples. Ainda não de uma forma que excede a capacidade humana. Isso escrito em 1969, pessoal. Tá? De novo, a gente está vendo agora o impacto, basicamente, para isso sendo falado na cultura, pessoal, para estar sendo falado em telejornal. Eu já estava falando isso há bem mais tempo do que agora, né? Agora com o chat GPT, tem gente que chega para mim e fala: nossa, eu estava falando isso há muito tempo, né? Porque, infelizmente, se não passa no Jornal Nacional, as pessoas não Mas é isso. Eles estudam isso há muito tempo, pessoal, tá? Vamos continuar. E aí a gente chega, né, mais uma coisa que, de novo, por isso que, pessoal, eu faço esse trabalho de ler vários livros para vocês, porque é um pensamento composto, tá? Mas, de novo, eles vão chegar no questão, eles dizem o seguinte, então, Teilhard de Chardin, em 1959, notou que a evolução, ela é ascendente em direção à consciência. Quem que é o Teilhard de Chardin? Eu li para vocês o Ponto Ômega, o livro, né? Ele é o, vamos dizer, o pai espiritual do transhumanismo, tá? É o padre jesuíta, né, que criou essa tese, né, da noosfera, que é basicamente da nuvem, do cérebro global, que, biblicamente falando, vai ser o sistema da besta, que a gente está, então, de novo, construindo infraestrutura para isso, pessoal. A gente está vendo a preparação para isso, para essa sociedade, né, conectada tecnologicamente, né, literalmente com os nossos cérebros conectados a esse cérebro global que vai ser controlado por quem? A Bíblia fala, pelo anticristo, né? Essa convergência financeira, militar, econômica, cultural, né, religiosa, é uma convergência, né, nessa sociedade que eles querem produzir, né? Essa utopia que eles querem, né? Só que isso vai ser o fim da história, né? Como a gente conhece. E a Bíblia, ela deixa clarinho, ela explica tudinho pra gente, né? É isso que a gente está indo em direção. Então, continua assim, olha, de qualquer forma, a persistência do conceito de karma nas doutrinas do Oriente sugerem um futuro, né, de metáforas científicas que incluirão outras influências. Espera aí. A ciência tem que rejeitar qualquer coisa que seja ligada ao cristianismo, né? Não. Isso é fanatismo, isso é loucura, isso não é história da carochinha. Agora, a gente embutir um conceito de karma dentro da ciência, não, aí não tem problema. Aí pode,
eles continuam assim, noções como engenharia genética, clonagem e, né, e o novo ímpeto a visões antigas de eugenia, tá? E o amelhoramento da raça humana, tá? O relacionamento entre a genética e a inteligência é atualmente controversa, mas não é uma ideia nova. Portanto, com a engenharia genética, toda a natureza humana irá de alguma forma ser, vamos dizer, sujeita à escolha humana. O conceito pode potencialmente ter o impacto mais profundo na autoimagem do homem. E aí eles falam, então, a exobiologia, né, e a origem da vida. E aí vai chegar até na coisa de ET aqui, pessoal. Então fala assim, dos estudos da origem da vida e dos princípios da biologia extraterrestre, que é a exobiologia, vêm claras imagens da nossa origem cósmica, né? Através mesmo, apesar deles estarem vamos dizer, representados em termos da nossa condição física. E a fusão dessas duas áreas traz um primeiro vislumbre de uma biologia cosmológica, tá? Então, segundo um outro autor, o Bernal, em 1965, disse, entre aspas, a verdadeira biologia, no seu sentido completo, irá ser o estudo da natureza e da atividade de todos os objetos organizados, sejam eles que devam ser encontrados nesse planeta ou em outro sistema solar ou em outras galáxias, né, em todos os tempos do passado e do futuro. Então, o que a gente está vendo agora, pessoal? O que eles estão martelando, né, na cultura agora, de novo, extraterrestre? Vão trazer essa nova religião, como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, vai ser a operação do engano, porque quando, né, infelizmente, a Dona Maria, eu vou usar esses termos, né, não é pejorativo não, mas o seu Zé da esquina, a Dona Maria, que não sabem nada disso, nunca ouviram falar disso, quando vê no telejornal que, não, existem os alienígenas e a nave, e aí o Papa falando, não, eles têm que nos batizar, eles vão comprar isso, pessoal. Essa realidade vai ser tão, né, claro que já foi sendo preparado ao longo de décadas através da cultura, né? O conceito de programação preditiva, não, alienígena, não, é brincadeira, isso é filme, é alienígena, não, mas peraí, eles existem, e agora vem, né, claro que vai vir a parte científica para, né, ratificar, então, os cientistas, Richard Dawkins, né, não, que é um ateísta, né? Não, ele livros, né, contra Deus, né? Contra Deus. Agora nós somos descendentes dos alienígenas. Então ele já falou isso. Espera aí, né? Para ele então é plausível falar que não, nós somos descendentes dos alienígenas. Não, isso faz sentido. Agora Deus existe? Não. Isso é mitologia. Então eles estão preparando, pessoal. Estão preparando a sociedade para esse grande engano, né? Vamos ter que reescrever a Bíblia. Não faz mais sentido. Você vai acreditar nesse Deus porque não está claro. Olha, tem alienígena, nós descendemos dos aliens. Isso que está sendo propagado, pessoal. E vai chegar o momento, tá? E eles estão falando aqui claramente, tá? Continua assim. Na verdade, o começo da atividade de pesquisa, né, na possibilidade da inteligência extraterrestre sugere um novo sentido de continuidade de vida. Apesar dos problemas serem formidáveis, num futuro próximo nós veremos, né, um significante, vamos dizer, aumento na informação sobre a origem da vida, sendo ela de primeira relevância para a mais profunda e antiga biologia, né, e questões filosóficas da civilização, tá? E em respostas parciais que são aquelas
dadas, né, em várias, ou levantadas em várias religiões e sistemas políticos e filosóficos. Então, é isso. Eles querem matar qualquer noção de mundo, de realidade, de identidade do homem, com essa nova descoberta científica, né? Lembrando que, né, o que ele falou aqui, a atividade de pesquisa na possibilidade de uma inteligência extraterrestre. Pessoal, se a gente falar no estrito sentido da palavra, Deus é uma inteligência extraterrestre. Bom, Deus ele permeia todas as coisas, ele tem todas as coisas, mas assim, né, um demônio ele é extraterrestre, né? Súcubos, íncubos. Então, de novo, né, tudo aquilo que antigamente sempre se falava, pessoal, desse que existem inteligências que não são simplesmente as humanas e não são simplesmente as materializadas aqui, né? Ou que a gente consegue ver com os nossos aparatos sensoriais, não quer dizer que elas não existam. Da mesma forma, né? Um exemplo que é comum que eu uso, existem ondas que estão passando aqui que eu não estou vendo, mas eu não estou ouvindo, mas não quer dizer que eu não esteja passando onda de telefone, onda de Wi-Fi. Está passando. Só eu que não consigo captar. Quer dizer que elas não existam. E sempre se soube disso, pessoal. Só que antes, não, isso, né, de novo, eles, né, deixaram as pessoas ignorantes a respeito disso, né? Não, só existe tudo aquilo que é material. Para o quê? Para desconectar as pessoas de Deus, basicamente, da sua fonte real de sentido e de vida, né? Então, essas inteligências, né, extraterrestres que eles falam, de novo, né, eu fiz um vídeo aí há anos atrás, uma série, 4 vídeos de 2 horas sobre anjos, aliens e demônios, né? Basicamente falando isso, quer dizer, que desde o principal ufólogo da história, que é o Jacques Vallée, que ele no final da sua pesquisa chega à conclusão de que, bom, esse fenômeno moderno, né, do UFO, que basicamente começou a acontecer depois de Roswell, né, é muito recente, pessoal, né, da cultura pop né, extraterrestre, sempre existiu no que no passado eram demônios, né? Eram os daimons, os genie, né, os gênios, os jinn, né? Inteligências intradimensionais que estão em outras dimensões e que precisam geralmente de um corpo físico para se manifestar aqui. E eu novamente digo que né, essas intuições que eles têm dados aos cientistas ao longo dos anos é para criar uma base material exatamente para a manifestação do sistema da besta. Então a gente vê o CERN, né? Por que eu coloquei aqui no Aurora, né? Coloquei aqui, né? Fiz a citação clara né? Lá na Suíça, na sede do CERN, você tem a estátua de Shiva, né? E agora vai sair o filme do Oppenheimer, né? Vai sair, tá para sair. E o Oppenheimer foi um dos caras que fez a bomba atômica, era do Projeto Manhattan, e ele era um ocultista. E ele fala, tem um vídeo, já citei várias vezes. Aqui no YouTube você pode ver ele falando, um vídeo em preto e branco, ele falando, eu me tornei Shiva, o deus da destruição. Eles sabem, pessoal, essa galera toda sabe. Einstein andava com um livro da Madame Blavatsky, né, a Doutrina Secreta. Ele não andava com o livro toda hora. Bom, vamos continuar aqui. Quanto tempo a gente tem? Vamos encerrar essa página aqui. Bom, vamos encerrar. A gente continua a semana que vem. Mas olha que interessante, né, pessoal? Por isso que eu falo. Você vê, são livros diferentes, mas todos eles citam eles mesmos. Né? Por quê? Porque muitas pesquisas científicas são financiadas pelos mesmos grupos. Tá? Por isso. Então, eles
se citam, né? Um livro cita o outro, um livro cita o outro. Porque no fundo, tudo isso é conduzido por uma inteligência, né? Que, né, de novo, lembra que o apóstolo Paulo fala? Nossa guerra não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, né? Os dominadores desse mundo tenebroso que habitam nas regiões celestiais. Então existe, pessoal, existe uma guerra espiritual, existe, né, as pessoas que são influenciadas por esses seres, por essas inteligências. Só que, de novo, né? Se você, em que lado que você quer estar dessa guerra, né? Como que esse outro lado seduz as pessoas? Seduz falando isso, olha, eu vou te dar poder, você vai poder fazer o que você quiser, né? Você vai poder, dando uma liberdade de fazer o mal. Na verdade, é a única coisa que eles conseguem fazer. Olha, comigo você tem a liberdade de fazer o mal que você quiser fazer. Se destruir, se autodestruir, se drogar, né, destruir os outros. Enquanto um lado de Deus fala assim, não, eu te amo, comigo aqui você tem que andar na linha. Qual que é o, né, o caminho é estreito, Jesus falou. O caminho é a verdade e a vida. Por quê? Porque, né, o caminho largo leva à destruição, né? O caminho largo leva ao mal, ao inferno. O que qualquer pai e mãe faz com o filho que ama? Deixa que o filho, né, vá se destruir, enfia o dedo na tomada, né? Ande perto do abismo? Não. Você vai proteger, você vai educar, você fala, não, isso é certo, isso é errado. O outro lado não fala, não, faz o que você quiser, não tem limite, né? Porque na verdade não está nem aí, né? Só quer usar, e no final das contas é matar, roubar e destruir, né? A Bíblia diz. Isso é o que o inimigo das nossas almas quer fazer, matar, roubar e destruir. Então, se você, né, nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, nunca fez uma oração, esse é o principal, né? Escolher, definir, não, eu quero Deus, eu não quero, né, esse outro lado que na verdade só quer me consumir, só me usa, é um parasita, só suga a minha energia, né, só está me usando. Eu quero Deus. Por quê? Porque Ele morreu por mim, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou e Ele me apresenta uma oportunidade de ter uma vida nova, não só agora aqui, né, durante a minha vida presente na Terra, mas para sempre, para toda a eternidade, né? Passar a ser um com Ele, ser reconciliado com, fazer as pazes com Deus. E isso foi feito através do sacrifício de Jesus, dele mesmo, do Deus que veio à Terra, tomou forma humana, né, se vestiu em roupa humana, né, em carne, veio em carne. Para quê? Para morrer no meu lugar e morrer no seu lugar, né? Pagar a minha dívida e a sua dívida, num maior ato de amor possível. E a gente só precisa receber, reconhecer e receber isso. É de graça, Ele fez tudo. Agora você precisa crer no teu coração e confessar com a tua boca. Então, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração e ora comigo. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua graça, pela tua obra transformadora na minha vida, Pai. Hoje eu confesso a Ti como o meu único e suficiente Senhor Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso a Ti que eu preciso de salvação, Pai. Eu reconheço a minha falha, a minha necessidade de receber o Teu Espírito Santo dentro de mim, para que eu tenha um novo nascimento, para que eu seja transformado, para que eu tenha uma nova vida. Então eu Te recebo, Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Eu abro a minha vida, Pai, os meus pensamentos, as minhas emoções, que não existe nada, Senhor, que seja separado da Tua vontade para mim. Eu quero que a Tua vontade completa se cumpra na minha vida. Eu me entrego completamente a Ti, Senhor. Eu peço, guia os meus passos, Senhor. Vem renovar os meus pensamentos, as minhas emoções, renovar a minha mente. Pai, eu peço que Tu escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Eu Te louvo, Te agradeço, eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Quebro, Senhor, e anulo, rejeito qualquer aliança que eu fiz com o mal na minha vida e declaro, Senhor, a Tua soberania, Pai, e a Tua nova aliança, a nova e eterna aliança, o Teu sangue que me lava e me purifica de todo pecado. E Te louvo, Pai, Te agradeço.
me dirija a partir de hoje, Senhor. Guia os meus passos e seja feita a tua vontade na minha vida, aqui na terra como no céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, né? O nosso documento aqui, né, para a raça humana, a Bíblia Sagrada, ela é um manual que você precisa comprar e conhecer, porque ela exatamente testifica o que aconteceu agora, né, o teu novo nascimento, que agora você é um cidadão celestial, amém? É uma nova criatura, passou a ser filho ou filha. Então, compre uma Bíblia, passe a ler, busque uma igreja de verdade que prega o Evangelho, para você crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Para você estar com pessoas que têm o mesmo Espírito que você, que vão te ajudar nessa caminhada. Sempre lembra, né? Cuidado, tem falsas igrejas, né? Igreja que prega um esquerdismo, ideologia de gênero, e seitas que não, por exemplo, reconhecem que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, né, em nenhuma dessas né, permaneça ou nem vá visitar, né? Agora busque uma igreja onde, né, o evangelho é pregado e você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje. Novamente lembro a vocês entrarem na campanha do Lambo, já escolha, né, a tua recompensa, participe, colabore, compartilhe com as pessoas também, tá bom? Que com certeza vai ser um material que vai fazer diferença, principalmente para as crianças que cada vez mais necessitam de material saudável, né? E os papais também, porque é para todo mundo, né? A criança vai ler no seu entendimento e os pais também vão ler, vão se divertir, né? Vai ser para todo mundo, tá bom? Então entre lá, compartilhe e, né, aqui embaixo também estão os links, né, dos quadrinhos, se você quiser receber já, tá? Então entre em contato e vai ser um prazer enviar para vocês. Deus abençoe, até quinta-feira, tchau.